Olá, bem-vindos ao programa de Medicina e Saúde baseados em evidências do Centro Cochrane do Brasil, da disciplina de Medicina baseada em evidências da Escola Paulista de Medicina da Unifesp, e que tem o apoio do Centro Cochrane do Brasil. A colaboração Cochrane, como você sabe, é uma organização internacional constituída de 30 mil cientistas sem fins lucrativos e que tem o compromisso de, com imparcialidade, mapear daquilo que se tem disponível para prevenção, diagnóstico e tratamento em saúde, o que funciona, o que faz mais bem do que mal. E hoje nós temos aqui a grata satisfação de ter conosco a professora, doutora Cristina Muccioli, que é uma grande oftalmologista brasileira, professora aqui na Universidade Federal de São Paulo, que vai te dar dicas importantíssimas de como não perder a sua visão, de como auxiliar os seus familiares e os seus entes queridos a preservarem a saúde ocular, não é? Isso é extremamente importante, não é? Feche os olhos um pouquinho e tente andar na sala 30 segundos para você ver a importância dos assuntos que nós vamos falar aqui hoje. Não é? Então, Cristina, muito obrigado por estar aqui conosco. Você já vem aqui, acho que pela terceira vez, e trazendo o seu conhecimento, sua sabedoria, você que passou a vida toda estudando, né? E nos últimos, vamos dizer assim, 1 ou 2 décadas, né? Estou chutando, você passou estudando como tratar os problemas oculares, como preveni-los, e é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. E eu já quero começar falando o mais importante. Na dúvida, converse com o seu oftalmologista, ou seja, consulte sempre um oftalmologista. Perfeito. Essa é a principal prevenção que nós temos em relação às doenças oculares. Não custa nada, Não né? custa nada. E então, Cristina, vamos começar assim, seguindo as crianças, né? Quem está nos assistindo deve ter uma criança em casa ou tem uma criança querida. Quais os problemas oculares mais frequentes na criança e o que cuidados tem que se ter? Bem, em relação às crianças, o cuidado ele já começa na maternidade ao nascimento. Não só o teste do olhinho, né, que é um teste obrigatório para ver o reflexo vermelho, quer dizer, ter uma ideia da saúde ocular, da saúde retiniana, mas também a gente não pode esquecer das doenças congênitas, né, que são as doenças infecciosas, daquela que as mães podem contrair na gravidez, como toxoplasmose, rubéola, sífilis, que está em crescimento exponencial, e agora, mais recentemente, a Zika, que a gente não pode deixar de alertar. Importantíssimo, né? E pelo que você falou, os cuidados com o olho começam já na gravidez, né? No pré-natal, não é? Olha, eu vou ocupar um espaço aqui para fazer quase que um apelo para que no pré-natal seja levado em consideração esse tópico, que pelo menos as grávidas negativas para as doenças infecciosas, elas sejam seguidas com sorologia, com cuidados especiais, orientações durante a gravidez, para evitar, como é o caso, por exemplo, da toxicogênita. Que é muito frequente. Muito frequente, infelizmente, e ainda nos dias de hoje. E a mulher, a grávida que tem tóxico na gestação, ela dá luz a uma criança que pode ser uma criança cega. Perfeito. Então, isso é muito importante. Tem problemas cerebrais, né? Cerebrais, oculares, é um custo enorme para a família, não só o custo financeiro. E a gestante tem que ter realmente um cuidado especial para esterilizar a alimentação, né? Colocar cloro nas verduras e nos vegetais. Sem dúvida. Não é? Evitar carne crua ou mal cozida, evitar Evitar ter gato em casa, né? Ou pelo menos levar o gato no veterinário. Exatamente, que é outra pergunta frequente. Eu posso ter gato em casa? O gato doméstico ele não é o problema. O problema é aquele gato não cuidado. Então, o problema é você manipular as fezes do gato, que é o caso, né?
parques, caixas de areia, praia, lugares onde a gente não sabe o que está acontecendo. Perfeito. E colocar a mão suja na boca. Aí está feita a cadeia de Que coisa contaminação. importante, né? Você ensinar higiene para gestante. E, Cristina, mais de 20% das nossas gestantes são adolescentes, né? Em geral, de pouca educação, né? Formal. Exatamente. Não é? Então, está aí um aspecto importante para a saúde do brasileiro, porque se a criança pega um problema desse, é um problema para o resto da vida, para ela, para a família e para a sociedade, não é? Infelizmente, ainda vemos muitos casos. E um cuidado especial no pré-natal para isso, né? Sem dúvida, e muito simples, porque são os hábitos de higiene e o controle com sorologia, e a orientação da mãe. Como você lembrou, a jovem grávida é aquela jovem que tem aquela gravidez belíssima, né? Não tem nada, então acha, tá tudo certo. Se ninguém orienta o risco, o perigo, a população geral não sabe, nós sabemos como médicos e temos a obrigação de ter esse cuidado. Então é quase que um apelo que eu faço. Exato. Outra coisa que você falou também é a sífilis, né? Chega a 6 a 8% das gestantes brasileiras. Vejam, senhores, todo mundo falando aí do futuro do país, do futuro dessa nação, e 6% das grávidas com sífilis, que pega a criança dentro do útero, não é? Isso é muito sério, não é? Gravíssimo. São crianças que podem não ser cegas também. E aproveitando um parênteses... Deformações na face, né? No cérebro, né? Totalmente. Risco de ser aquele adulto com vários problemas de saúde adquiridos em útero, né? E às vezes por falta de orientação. Atualmente há um grande número de casos de doença ocular causada pela sífilis, não só nos recém-nascidos, mas nos adultos. Aqui na universidade, aqui no nosso hospital, no departamento específico de cuidados para inflamações oculares, nós recebemos uma média semanal, internamos 5 pacientes com sífilis e com risco de cegueira. Meu Deus. Então, e uma doença que uma penicilina pode resolver. Não é? Uma educação resolve, né? Eu acho que assim, um assunto ainda tabu é o uso de preservativo, é falar abertamente sobre isso, quer dizer, é tão simples, né? Quer dizer, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Cadê os programas, né? Acabaram aqueles programas de instrução, de orientação. Uma educação específica para isso na escola, não é? Fundamental. Aliás, aí você toca no outro assunto, que a universidade precisa sair um pouquinho do casulo, né? E ir para as escolas, ir para a rua, atravessar o quarteirão. Exato. Cruzar a ponte. Cruzar a ponte, verdade, entre o conhecimento e a falta do conhecimento. E nesse caminho se faz um serviço que é maravilhoso, não é? Sem dúvida. E você está falando de doença infecciosa e tem o problema da Zika também, que tem manifestações oculares, além das cerebrais, e não é só microcefalia, é também lesões no cérebro que vão durar o resto da vida, não é? E atualmente o que já tem, assim, já estamos conhecendo são manifestações tardias da Zika, quer dizer, são aquelas crianças que nasceram sem a manifestação e após 6 meses de vida, após um período de vida, elas começam a desenvolver alguma manifestação, ou ainda casos isolados, mas já notificados e em comprovação de manifestações agudas em adultos, manifestações oculares, em adultos que tiveram Zika e acabam desenvolvendo uma inflamação ocular. Perfeito. Então, a Zika, ela ainda é uma doença, assim, em movimento, mas nós ainda estamos aprendendo o que pode, o que vai acontecer. E vou alertar de novo que ela atualmente está sendo considerada como uma possibilidade da transmissão sexual. Então, de novo... vai aí a simples, vamos dizer, informação e que pode
evitar uma série de distúrbios de transtornos futuros. Uso de preservativo, né? Fundamental, o preservativo feminino, que eu não sei por que não popularizou ainda, que dá toda a independência para a mulher, né? E o preservativo masculino, né? E veja, e quanto a, como não tem tratamento para Zika, né? Melhor é não ser picado pelo mosquito, né? E tem como fazer isso, né? Telinha nas janelas funciona, né? Uso de repelentes, não é? E agora vai entrar o período de chuvas, né? A partir de setembro, e é preciso continuar o combate incansável, né? E lembrar que vem o verão, né? Vem o verão aí. É então, momento de estresse. E engravidar nesse período corre esse risco, não é? Sem dúvida, manter os cuidados básicos necessários e pertinentes aí ao baixo risco, né, de contrair a doença. Perfeito. E então veja quanta coisa que você já contribuiu aqui. Depois eu falo que esse programa passa em 30 minutos mais do que muitos famosos aí durante 10 anos, é verdade, não é? E vamos então, na adolescência, quais os problemas principais oculares, né, da adolescência? Olha, antes de eu ir para a adolescência, eu vou voltar um pouquinho ainda para as crianças, porque é uma dúvida, né, que as mães têm. Quando que eu levo o meu filho ao oftalmologista? Perfeito, obrigado. Eu levo o meu bebê ao oftalmologista, eu levo minha criança pré-verbal, pré-escolar. Então, assim, qualquer doença que envolva o sistema visual, ela deve ser tratada antes dos 6 anos de idade, porque é o tempo onde é feito, assim, completado o desenvolvimento da função visual. Perfeito. Então, se você deixa uma criança sem um estímulo visual, sem cuidado, um grau muito simples, uma criança, um exemplo, tem grau elevado no olho e não tem grau no outro olho. Uhum. Ninguém nunca Miopia, percebeu, né? Nunca viu. Não tratou até 6 anos, ela fica uma criança amblíope, que é o conhecido popularmente como olho preguiçoso. É aquela criança que passou dos 6 anos, acabou a chance desse olho enxergar. Tem um só, né? Se Só ela tiver tem um. Aliás, isso aconteceu com a minha filha Marina, quando ela tinha 4 anos, e num exame de screening, lá na Pensilvânia, em Filadélfia, a própria enfermeira da escola fez o diagnóstico. Porque a criança é tão espertinha que até a minha ela enganava, né? Ela fazia que enxergava, não é? Aí eu trouxe para o Belfort encaminhou para o Dr. Carlos lá da Santa Casa, e eles botaram uma lente e salvaram o olho dela aos 4 anos, que ela tinha 8 graus de miopia. Exato. E é importante também, muitas vezes, a criança precisa usar a oclusão do olho bom para estimular o olho ruim. E os pais, com dó das crianças, não insistem nessa oclusão. Vão criar um adulto com um olho cego, mas é uma cegueira diferente, é uma cegueira de um olho que não aprendeu a enxergar. E se passar dos 6 anos de idade, pode fazer o que quiser, levar para os Estados Unidos, para a Europa, para a China, para o Japão, nada adianta que não volta a enxergar. Então a ambliopia é super importante. Então a orientação, quando eu levo meu filho no oftalmologista, sempre, em algum momento, antes dessa idade, da idade de alfabetização. Rotina. Todos devem ir uma vez no oftalmologista, não é? E sempre que notar alguma coisa diferente. Detalhes. Criança não fala que não enxerga. Isso. Mas dá sinais indiretos. Então, aquela criança que sempre esfrega um olhinho, o bebê. Às vezes ele esfrega aquele olhinho, mas ele não enxerga. O bebê esquisitinho, que tem medo de tudo, às vezes ele é um automíope, então ele não enxerga, vê tudo borrão. Então é bom a gente avaliar, levar ao oftalmologista. Perfeito. E aí, voltando para a nossa adolescência, eu diria que é importante fazer, lógico, a verificação da função visual, e essa avaliação anual do adolescente. E hoje em dia, como houve um rebaixo aí dessa iniciação sexual precoce, quer dizer, vale a pena a gente sempre
alertar os adolescentes a essas infecções diretamente relacionadas à transmissão sexual. Porque também eles, em geral, têm tanta saúde que os pais se inibem, né? Falam, não precisa, ele está tão bem, né? Exatamente. Mas um pouco de educação, o pediatra vai lá ensiná-lo a lavar a mão, a se cuidar, a encarar a própria sexualidade. Quanta coisa boa que o médico pode fazer, né? Exatamente. E agora você falou em lavar a mão, e eu vou falar das crianças ou dos adolescentes, que aí já é outra fase, que usam lentes de contato. Então também é muito importante a seriedade em relação ao uso de lente, a rotina, a limpeza, a orientação, a adaptação da lente com um oftalmologista e não comprar uma lente na ótica. A lente ela é um ato médico e ela deve ser feita no consultório do oftalmologista, que é uma prática, o uso da lente de contato considerada de risco, porque com mau uso a pessoa pode ficar cego em decorrência de um mau cuidado, de uma infecção que ela faz com o uso de lente de contato. Perfeito. E você vê, né, a criança que dorme com a lente, não é, que não tem um cuidado de higiene com a lente, não é? Absurdo. E quanto custa, quanto vale a visão de uma pessoa, né? Que não há dinheiro que pague, não é? E de forma que essas medidas preventivas são fundamentais, né? Sem dúvida. E trauma? Ainda tem muito trauma em automóvel, moto, que prejudique e que faça perda de visão? Olha, depois da obrigatoriedade do cinto de segurança, houve uma redução absurda nesse tipo de cegueira após acidente de carro. Que bom, né? Nossa, muito bom. Eu, quando era residente, participei dessa luta para regulamentação aí do uso de cinto de segurança, porque a gente via no pronto-socorro, quer dizer, a primeira pancada na face, a primeira estrutura que perdia era o olho. Então eram jovens cegos por irresponsabilidade. Hoje em dia a gente vê muito menos, quer dizer... Ou seja, né? O cinto é importantíssimo, né? E as pessoas também têm mania de só pôr o cinto se for viagem longa, né? Não, o maior número de acidentes de carro ocorre dos 10 quilômetros mais próximo da sua casa. De forma que tem que usar o cinto sempre, né? Eu, por exemplo... manobro o meu carro já de cinto de segurança. Pois é. E só tiro quando desligo a chave do carro. Então, assim, talvez por tudo que a gente vê em pronto-socorro, a gente acaba respeitando ainda mais a situação. Perfeito. Muito bom, Cristina. E a gente, aqui voltando, nós falamos de moto, tem problema também de trauma com moto e cegueira? Tem bastante, mas é mais neurológico, né? Desde que com o capacete ortopédico. Eles perdem o ombro, musculatura do pescoço. Fratura de órbita, que é risco de cegueira, né? Porque às vezes há uma explosão da órbita aí. E usar capacete sempre, né? É o cinto de segurança do motoqueiro, pois né? É o capacete. E agora eu não conheço muito bem, mas existe aí um airbag de motoqueiro, não é? Eu não sei se no Brasil tem, para falar a verdade. Eu vi no Japão, como o japonês é louco por invenção, né? Melhor mesmo é não usar moto, né? Em São Paulo eu também recomendo que evite. Um carro com 4 rodas já é perigoso. Deixa essa moto para lá, que nós não temos trânsito para arriscar a vida de ninguém, né? Eu acho. E agora começam as bicicletas também, né? Que é outro perigo, não é? Que todo cuidado é pouco, né? Até porque a bicicleta aqui não tem obrigatoriedade de você usar o equipamento de proteção, né? Então você expõe muito mais ao risco. E aí se a gente for falar em trauma ocular, a bicicleta é um risco grande, né? Porque você cai com o rosto no chão, quer dizer, até essa fratura que eu falei dos ossos da face, da órbita, é um risco aumentado. E, assim, deveria ter... Eu não recomendo. Não recomendo. Deveria ter também uma obrigatoriedade aí de
uso de Eu equipamento de concordo com proteção. você. Na minha adolescência eu morava no interior, uma cidade pequena, poucos perigos de bicicleta, mas eu com certeza andei mais de bicicleta do que a pé, né, durante esse tempo da minha vida. Imagino. Mas hoje eu vejo com muita vontade de andar nessas ciclovias, mas elas são todas acidentadas, né? É cheio de armadilhas para o sujeito cair debaixo da roda de um carro, né? Não está meio estranho para você isso também? Quer dizer, Sem dúvida. E eu vou pegar um gancho aí para falar das calçadas, né? uhum. Nossas calçadas, para uma pessoa cega, elas são totalmente inviáveis. E eu não sei por que aqui no Brasil, por exemplo, eu estou falando agora do idoso, que tem já uma limitação Uhum. de locomoção, de E a movimentação. fratura pode ser fatal em grande parte das vezes, né? Exato, e às vezes não enxerga, ou tem uma catarata, uma Isso. degeneração, tem um preconceito contra o uso também de andadores, bengalas, de auxílios, mas no nosso país, na nossa cidade, é impossível andar. Eu sou uma pessoa de risco para andar na rua aqui, Aham. porque eu uso salto alto. Não Pois dá é. para andar de salto aqui, não tem condição. Imagina uma pessoa que tem uma limitação. Não, é verdade. Então, assim, E você está falando de São Paulo, né? Eu Tô falando de acabei São de fazer Paulo. um turismo maravilhoso na Estrada Real de Minas, né? Aham. E tem aquelas cidades como Tiradentes, História. né? Que as pedras são enormes e uns vão entre elas chega a ter 10 centímetros, né? Fico imaginando uma pessoa com limitação física ali, né? Não anda. E quando eu passei por Belo Horizonte, eu quis ver o cruzeiro. E fui ao campo, de manhã eu fui num parque, e no ônibus do parque tinha, no piso, uma alça para segurar o banco que você tropeça e cai. Então, À noite tinha aquelas separações que uso muito aqui em São Paulo também, que tem um pé assim alongado, que é uma armadilha para a pessoa cair, não é? E teve mais uma terceira fenômeno desse. Eu falei, olha, uma pessoa aqui que não tem um bom preparo físico em Minas Gerais, com todo o respeito e o carinho ao povo mineiro, precisa tomar muito mais cuidado, né? Porque as ruas, veja a rua de Diamantina, quem já foi a Diamantina, que é uma cidade que deveria ser tão visitada quanto a Aparecida do Norte, na minha opinião, né? Uma homenagem à história do Brasil, sem dúvida. passada por Minas, e Juscelino, Tiradentes, etc. Então, as ruas são muito acidentadas, as calçadas são muito estreitas. É preciso pensar na qualidade de vida e no risco das pessoas, né? E, infelizmente, se falarmos de cegos e se citarmos os trabalhos de instituições fantásticas que nós temos aqui no estado e que fazem esse trabalho de orientar o cego a ter mobilidade, andar sozinho na rua, é bárbaro. Só que a vida real não tem nada para essas pessoas, os semáforos, nada, simplesmente nada. Então, assim, é muito difícil essa inclusão, é muito difícil a vida de uma pessoa que tem limitação. Olha, aqui. Você vê agora eleições para prefeito, né? Poderiam os prefeitos ir a associações médicas que tem em toda a cidade, né? E trabalhar em conjunto com eles e pedir umas informações, né? Sem sugestões, dúvida. né? O brasileiro, que precisaríamos? Há uma falta de responsabilidade de ambas as partes, né? Dos Sem próprios dúvida. médicos, da população e dos administradores. Várias cabeças pensando juntos para melhorar o país. Aí nós vamos ter um país legal, né? Se Deus quiser. Que esse futuro chegue logo. Cristina, então vou pegar, nós temos poucos minutos. Eu gostaria que você falasse assim, daquelas manchas que o sujeito começa a ver de repente, que parece ter um mosquitinho passando à frente dele. E a outra, da degeneração da mácula, que acomete 5 a 10% dos brasileiros acima dos 50 anos. Bom, em relação aos mosquitinhos, ou moscas volantes, ou floaters, como nós falamos, eles podem ser sem nenhuma preocupação, ou seja, são aqueles que qualquer míope tem e que não representam nenhum risco para a visão, nem para o olho, ou muitas vezes eles são sinais de alguma coisa errada que está acontecendo no olho. Uma infecção, uma inflamação, um descolamento de retina, um descolamento do vítreo. Então, assim, recomendação, vai no oftalmologista, não fique esperando, também não fala com a vizinha,
vai no oftalmologista. Dilata a pupila, examina o fundo do olho e vê o que representa aquele mosquitinho que está vendo na visão. Em relação à degeneração macular, hoje a gente tem uma população que está envelhecendo, né? Então provavelmente a gente vai ver cada vez mais. Essa degeneração macular, ela tem uma forte ligação genética, né? Ela ocorre mais em algumas famílias do que em outras. E ela é comum, as pessoas falam, o meu pai tem mácula, eu também tenho, o doutor também tem. Mácula é a estrutura principal de visão, que é a estrutura que é comprometida na doença. Então, a doença está localizada na mácula. Isso aí cria uma rede vascular, aí, o que a gente chama de uma membrana, que faz, então, que a área principal de visão fique comprometida. A pessoa enxerga, mas ela, quando faz um foco central, que vai mirar um detalhe central, ela não vê, ela vê um borrão, mas ela percebe, ela enxerga com a periferia da retina e vê tudo, usando não a visão central, mas a visão periférica. Perfeito. Então, isso tem tratamento, não é? O oftalmologista pode fazer umas aplicações lá. Isso. Não é? E a doença pode se estabilizar e melhorar até a visão nos 30%, 40%, né? Se fizer um diagnóstico precoce e começar a tratar, com certeza melhora. A gente tem, só para encerrar aí, para ficar bem claro, nós temos duas formas dessa degeneração. Uma forma seca, que ela faz uma cicatriz e nós não tratamos, e uma forma úmida ou exudativa, que é aquela que nós tratamos com as injeções frequentes para estacionar a doença e melhorar a visão. Isso. Só para lembrar, o Centro Cochrane do Brasil fez uma revisão sistemática que trouxe o custo desse tratamento, né, de R$30 mil para R$30. Sim, trabalho importantíssimo. Importantíssimo, isso já está publicado desde 2009 e hoje é quase 100% feito. E, aliás, foi inspirado no trabalho de vocês aqui da Escola Paulista de Medicina. Na hora que eu vi uma série de casos, fui fazer a revisão sistemática que não tinha na literatura e trouxe esse resultado que chega potencialmente a economizar 5 bilhões por ano no Ministério da Saúde do Brasil e tornou um tratamento que era impossível para todo mundo, né, viável, né, e factível até para as pessoas poderem pagar. E essa que é a importância da universidade, da pesquisa e desse trabalho científico realizado, né? Perfeito. Então, a ciência é serviço da qualidade de vida, da saúde das pessoas. Espero também que as outras pessoas façam isso para o meio ambiente, né? Sem dúvida. Porque até agora não achamos nenhum país para ir morar, né? Além desse planeta aqui que precisa ser melhorado, não é verdade? Sem dúvida. Então, Cristina, muito obrigado pela sua maravilhosa entrevista. Eu tenho certeza que quem nos assistiu há de concordar que o que nós dissemos, que aqui seriam dadas sugestões de como salvar a visão das pessoas que assistem e daquelas que dependem da inteligência de quem nos assiste. Muito obrigado. Esse programa vai ao ar em 28 canais e de TVs públicas, né, no Brasil todo. E a gente agradece a sua audiência e até a próxima semana.